implementação da reforma e os resultados têm sido bem próximos daquilo que nós esperávamos. Lembrando que a reforma da emenda 103, ela teve junto, né, uma lei, a Lei 13.846, e uma outra lei, a 13.876, que as três juntos é o que a gente considera que é o que a gente considera a nova Previdência, né, uma reforma constitucional alterando a estrutura do sistema, corrigindo problemas de sustentabilidade do sistema. De outro lado, a Lei 13.846, que fecha portas para fraudes e algumas regras inadequadas do sistema, e a 13.876 atacando aí a problemas da judicialização, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, esse conjunto aí vem gerando, de fato, um resultado mais compatível e contribuindo também para uma maior credibilidade em relação à sustentabilidade fiscal do país como um todo. Não, da forma que o texto foi elaborado, nós esperávamos que praticamente não precisasse, no futuro, de uma nova reforma constitucional, só ajustes no nível da legislação infraconstitucional. Porém, apesar do Congresso ter entendido e ter aprovado em tempo bastante rápido, né, uma reforma tão profunda, algumas alterações que ocorreram no Congresso deixaram a necessidade de futuras reformas. Seguramente nós vamos precisar, em algum momento no futuro, não no curto prazo, mas no futuro nós vamos precisar fazer alguns ajustes na Constituição novamente. Principalmente em relação à diferença na idade entre homens e mulheres, que a demografia não justifica, né? Foi reduzida a diferença, que era de 5 anos, caiu para 3, mas não justifica ter essa diferença no futuro. Também a diferença entre previdência urbana e rural, que foi mantida a diferença de 5 anos. Hoje, a expectativa de vida rural no Brasil já é igual à urbana, até ligeiramente maior, quando a gente olha os dados de óbito de beneficiários da Previdência Urbana e Rural. E 20 anos atrás, a expectativa de sobrevida do aposentado, né, rural era 7 anos menor do que a do urbano. Ano a ano, essa diferença foi sendo reduzida e hoje já é ligeiramente superior. Então, em algum momento no futuro, a gente também vai precisar atacar esse ponto, porque não se justifica mais ter uma diferença, olhando para o lado demográfico, entre a idade de aposentadoria urbana e rural. Então, em algum momento, a gente vai precisar ajustar isso. Não, repito, não é algo que precisa ser feito no curto prazo. E também precisamos, aí no futuro, fazer ajustes com também, mais uma vez, não é curto prazo, é mais na frente, ajustes em relação à adequação, né, da idade de aposentadoria à expectativa de vida. No nosso texto, isso já aconteceria naturalmente. A cada 3 anos de aumento na expectativa de vida, um ano seria aumento de idade, os outros 2 seria de usufruto da aposentadoria, mas isso foi retirado do projeto. Então, quando tivermos aí no futuro um aumento maior da longevidade, também vai precisar de fazer novos ajustes. Mas, tirando esses 3 pontos, eu diria que foi talvez uma das reformas mais profundas que já aconteceram no mundo e que vão garantir uma sustentabilidade a longo prazo. Sustentabilidade não quer dizer que o sistema ele é equilibrado atuarialmente, muito menos superavitário. Um regime geral, como é o caso do nosso regime, ele naturalmente ele é deficitário. O que ele não pode é ter um déficit muito elevado que não seja possível de cobrir com o sistema tributário do país.
Então, normalmente, quando você define regimes previdenciários, você tem ali as camadas. A primeira camada é uma camada de garantia de um benefício não contributivo para garantir a proteção àquela população mais pobre, que no nosso sistema é o BPC, quem faz esse papel do que a gente chama da camada zero. A segunda camada é justamente o regime geral. É uma camada contributiva, porém que garante a todos os trabalhadores, independente do seu nível de contribuição, uma proteção previdenciária repito, esse sistema ele não necessariamente ele tem que ser equilibrado, porque ali você vai ter alguns trabalhadores que têm uma vulnerabilidade social maior e que vão receber um benefício maior do que o que ele contribuiu ao longo de sua vida. E aí depois temos, né, a segunda camada, que é uma camada normalmente, aí varia de país para país. Em alguns países você tem nessa segunda camada uma parte de capitalização obrigatória, que aí sim tem que ser equilibrado financeiramente, e depois uma outra de capitalização opcional. Em outros países, como é o caso do Brasil, não tem essa capitalização obrigatória, exceto no regime geral, ou no regime próprio dos servidores, mas sim uma camada de capitalização opcional, que da mesma forma tem que ser equilibrado financeiramente. Então, em linhas gerais, é assim que funcionam os regimes previdenciários no mundo. E como eu falei, hoje a principal dimensão, né, que é o grande desafio dos regimes previdenciários, é a sustentabilidade desses regimes. Mas, como eu tinha falado no início, temos que olhar também as outras duas principais dimensões, que é a cobertura da população e a gestão, né, desse sistema previdenciário. Então, em relação à cobertura, o nosso sistema previdenciário brasileiro, ele está num nível de cobertura bastante elevado. São poucos países de nível de desenvolvimento econômico e social do Brasil que tem um nível de cobertura similar ao nosso. A gente tem uma cobertura, dependendo da idade que você pegar, acima de 90%, que é considerado um padrão de cobertura elevado. Na América Latina, eu diria que apenas Chile e Uruguai têm um nível de cobertura superior ao Brasil. Então, não temos muito o que criticar em relação à cobertura do nosso sistema previdenciário, tem um nível de cobertura muito bom. Em relação à gestão do sistema, nós temos, como eu falei, dois regimes, o regime geral e os regimes próprios. Os regimes próprios, nós temos aí algo em torno de 2.200 regimes no Brasil, o regime próprio da União, que ele ainda está bem desestruturado. A emenda 103, inclusive, deu um prazo para se organizar, e a União está, nesse momento, se organizando para ter um regime próprio dos seus servidores estruturado. O INSS está fazendo parte desse esforço, o INSS está centralizando o regime próprio das autarquias e fundações, que é justamente a parte mais desafiadora, mais complexa, autarquias e fundações espalhadas por todo o Brasil, que representam mais de metade do regime próprio da União. A Secretaria de Gestão de Pessoas, via o seu departamento DECIPEX, está, nesse momento, centralizando a administração direta, e, no segundo momento, teremos a entidade gestora única, né, para todo o regime próprio da União, aí aglutinando, inclusive, os demais poderes. Os estados e municípios, a grande maioria, já tem um sistema mais organizado, e a Secretaria de Previdência fiscaliza esses regimes de estados e municípios. É bom deixar claro que boa parte desses regimes tem um sistema equilibrado financeiro e atuarialmente, com capitalização solidária, né, já que são regimes de benefício definido, ou seja, a pessoa sabe quanto vai receber, independente do que é capitalizado, né, não há uma conta individualizada. Já outros, mais antigos, têm problemas atuariais sérios e eles tem toda a normatização que determina regras para que eles
façam planos de equacionamento desse déficit. Já o regime geral, que é operacionalizado pelo INSS, sem dúvida, o regime mais desafiador de todos, né? Nós temos aí, hoje, só para dar alguma ordem de grandeza, nós temos, somando o regime geral mais o BPC, a camada zero, que a INSS também operacionaliza, em torno de 36 milhões de beneficiários, né, que é uma folha aí na ordem, somando os dois, na ordem de 56 bilhões de reais por mês. Os benefícios que o INSS opera hoje correspondem a algo em torno de 50% da despesa primária da União. Metade do que a União gasta é em benefício operacionalizado pelo INSS. Isso corresponde a algo em torno de 10% do PIB. Fora isso, o INSS tem mais algo em torno de 70 milhões de segurados. São trabalhadores ativos, né, seja na área urbana ou rural, que a qualquer momento podem solicitar um benefício, como salário maternidade, salário família, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, é um volume substancial, né? Poucos países no mundo têm uma quantidade de habitantes maior do que o número de segurados que o INSS tem. O INSS tem aí cerca de 1.550 agências espalhadas pelo Brasil, mas são inúmeros municípios que não tem. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, então em cerca aí de 4.000 municípios o INSS não está presente. Daí que buscamos parcerias com outras entidades para aumentar a nossa capilaridade. Para se ter uma ideia, contando todos os tipos de processos, o INSS recebe por mês 1,8 milhão de novos processos para analisar. Só na central telefônica, né, central 135 do INSS, são cerca de 6,6 milhões de ligações recebidas todo mês. Antes da pandemia, hoje, com o protocolo, o número está mais reduzido, mas antes da pandemia, o INSS recebia em torno de 2,5 mil atendimentos por mês. Hoje esse número está um pouco menor, em breve deve voltar à normalidade. Então, são volumes assim gigantescos e o desafio, portanto, para uma boa gestão previdenciária é enorme. E o que é que o INSS tem feito para procurar cumprir da melhor forma esse desafio? Desde final de 2017, o INSS iniciou um amplo processo de transformação digital. Eu acho que até antes de falar desse processo, acho que era bom lembrar como foi no passado, né? Até início do século atual, a imagem que as pessoas tinham no INSS eram das filas, né, nas portas das agências, né? As pessoas que dormiam na fila do INSS para pegar uma senha de manhã cedo. Então, esse é algo que constrangia a todos os brasileiros. Então, por volta aí da primeira década, né, dos anos 2000, o INSS passou por um amplo processo de transformação que acabou com essa fila física. Então, foram feitas muitas mudanças, implantados sistemas, criado um sistema de metas, uma gratificação de produtividade para os servidores, que permitiu acabar com essa fila física. E foi criado todo um sistema de agendamento. Então, aquela fila física se transformou numa fila virtual, mas a pessoa marcava um horário de agendamento e quando ia ali, ela chegando, ela era atendida. E por um bom tempo esse sistema funcionou bem. Na maior parte do Brasil, o prazo de agendamento era um prazo razoável, né? E esse sistema ele começou a colapsar por volta de 2015. Com o passar do tempo, o Brasil foi envelhecendo, o número de requerimentos foi aumentando,
e o sistema começou a se tornar obsoleto, o prazo de agendamento foi se tornando muito grande. Então, aquela fila física se transformou numa fila virtual, que em alguns lugares, dependendo do benefício, o prazo médio era superior a 6 meses. Então, ficou uma situação bem crítica. E daí, junto com isso, esse sistema exigia um número enorme de servidores do INSS também, e a capacidade de atendimento cada vez mais limitada. Então, daí a necessidade de redesenhar o modelo, daí que veio a transformação digital. Tal qual outros institutos de previdência do mundo já estavam fazendo, o INSS iniciou, então, uma transformação digital e uma transformação na gestão. Esse processo ainda não está concluído, ainda temos muito que avançar para concluir, mas já estamos no nível de digitalização hoje no INSS, que eu diria, sem medo de errar, que é o órgão mais digital da administração pública federal e um dos institutos de previdência mais digitalizados do mundo. Então, hoje, o requerimento ele não precisa ser agendado para ser marcado na agência. Hoje, o requerimento é feito pelo aplicativo do celular Meu INSS, ou no computador, no INSS Digital, ou pelo 135. Se todos os documentos forem anexados, você pode anexar pelo próprio celular os documentos. Se todos os documentos forem anexados, os dados cadastrais no nosso sistema, o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, estiver tudo correto, o benefício é concedido de forma automatizada, sem passar pela análise de nenhum servidor. Então, isso aí eu diria que é o caminho feliz, né? Mas, infelizmente, em grande parte dos casos, não é possível. Hoje, a concessão automatizada corresponde a algo em torno de 11% dos requerimentos. A nossa meta é, até o final do ano, chegar a 30%. Por isso que eu falei que o nosso processo ele ainda está bem longe de ser concluído. A gente já avançou muito, mas ainda temos muito que avançar. Estamos com uma série de processos em desenvolvimento, em fase final de desenvolvimento, outros já implementados, e a gente espera chegar a um nível de automatização bem maior. De outro lado, nessa linha também de facilitar o acesso ao cidadão, a gente tem buscado criar novos mecanismos de comunicação do INSS com o cidadão. Como eu falei, nem tudo dá para ser automatizado. Então, por exemplo, o cidadão vai buscar um auxílio-doença, né? Ele precisa fazer uma perícia. Essa perícia ela tem que ser presencial. Nós já estamos buscando avançar nisso também. Já criamos a possibilidade da perícia por documento médico. Em alguns casos é viável, nem em todos. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, da pessoa com deficiência, é feita uma avaliação da deficiência, é chamado instrumento biopsicossocial. Ele tem 2 etapas, uma avaliação pericial médica e uma avaliação social do assistente social. Então, a avaliação social a gente já está fazendo também a possibilidade de fazer por meio remoto. E estamos também estudando a possibilidade de fazer também a pericial por meio remoto. Então, estamos buscando cada vez mais avançar em métodos digitais que tornem a vida da pessoa que vai buscar um benefício do INSS mais simplificado. E, ao mesmo tempo, dar mais transparência, dar cada vez mais acesso à informação sobre a Previdência. De um outro lado, em relação ao processo de trabalho do INSS, nós também fizemos todo um redirecionamento em que, antes, todo o modelo analógico do INSS estava centralizado na agência. Então, na agência se resolvia tudo. Hoje, a agência apenas vai atender aqueles casos que precisam necessariamente ser presenciais ou tirar dúvidas daqueles que não têm um nível adequado de inclusão digital e que não conseguiram resolver, né, os seus requerimentos por meio digital. Então, a análise desses requerimentos ela passou a ser feita na retaguarda por grupos especializados em análise,
E antes mesmo da pandemia, boa parte desses servidores já estavam em trabalho remoto, o que facilitou muito o INSS a conseguir contornar, né, a pandemia. Nós ficamos 6 meses com as agências fechadas, e mesmo depois da reabertura, com capacidade parcial por bastante tempo, mas isso permitiu que o INSS funcionasse, exceto naquilo que dependia de atendimento presencial, né, no mesmo patamar que a gente vinha antes da pandemia. Então, hoje, o INSS consegue fazer um trabalho, né, com boa parte dos servidores remotamente e com base numa lógica de produtividade, tem todo um sistema de pontuação. Nós temos ainda muitos desafios pela frente. Como eu falei, a parte da automatização de processos ainda está longe do que nós desejamos, mas estamos aí com todo um planejamento para avançar rápido, né? Também temos ainda muitos desafios para acolher melhor aquelas pessoas com um menor nível de inclusão digital. Também já estamos com um projeto piloto em algumas agências, do que a gente está chamando da nova agência da Previdência, né, que acolhe essas pessoas, que recebe a todos e dá orientação, né, para que ele acesse todos os serviços do INSS, mesmo que seja uma pessoa com baixo nível de inclusão digital. A desburocratização de processos foi algo que veio junto com essa transformação digital, né, e ajudou muito a acelerar as análises e a automatização dos processos também. E temos ainda alguns grandes desafios. Um deles é de conseguir cumprir de forma mais rápida, né, a análise dos requerimentos naqueles casos em que não conseguimos conceder de forma automatizada. Nesse sentido, nós fizemos um acordo com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, né, definindo prazos limites para análise desses requerimentos. O INSS descumprindo esses prazos, né, esses requerimentos eles vão automaticamente para uma central especializada que vai analisar apenas esses processos, e passado 10 dias, não tendo concluído a análise, o INSS passa a pagar o mesmo juro que pagaria se a pessoa entrasse na justiça. Além da correção monetária, que o INSS já pagava normalmente a partir do 46º dia e vai continuar pagando. Então, esse foi um avanço importante que criou uma pressão positiva para o INSS, né, analisar mais rápido e dar uma perspectiva, né, ao cidadão que requer um benefício do prazo máximo que o INSS tem para esse diferimento. Recentemente, também aprovamos, né, uma nova legislação em relação ao BPC, que vai simplificar bastante o processo de análise do BPC, que hoje é o mais complexo de todo, tanto que são as maiores filas e as que têm maior prazo em relação à conclusão dos processos. Com essas medidas, nós vamos conseguir analisar mais rápido, porque desburocratizou a análise de renda, a dedução de determinadas despesas da renda familiar, como, por exemplo, a despesa com medicamentos, que tinha um processo burocrático muito grande, agora vai ser bem mais simples. E, de outro lado, também simplificou a avaliação da deficiência, que também era algo que fazia uma demora muito maior nesses processos. Então, eu diria que nosso maior esforço no curto prazo tem sido em avançar em várias medidas, no sentido de cumprir os prazos e concluir as análises com a maior rapidez possível. Um outro desafio que também é tão relevante quanto de um lado, o INSS tem um desafio de dar maior comodidade para as pessoas requererem benefícios, ter acesso ao INSS, e também decidir rapidamente, e, de outro lado, não pagar a quem não tem direito, né? Ou seja, evitar as fraudes e as irregularidades. Então,
esse é um outro desafio importante que também estamos trabalhando, também com o uso da tecnologia, com softwares de inteligência artificial, com sistemas de biometria, né, que impedem, aí tem impedido, tem reduzido bastante as fraudes, né, conforme o TCU, o CGU identificaram, havia um volume muito grande de fraudes na Previdência. Com essas tecnologias que implementamos, acreditamos que, num curto prazo de tempo, vamos reduzir substancialmente. E, de outro lado, a redução da judicialização. A judicialização na Previdência brasileira é gigante. Se tem uma ideia, no regime geral, nós pagamos em torno de 700 bilhões de reais por ano. Desses 700 bilhões, mais de 100 bilhões têm origem judicial. Em alguns benefícios, mais de metade do que se paga tem origem judicial, que é o caso, por exemplo, das aposentadorias especiais. Então, nós precisamos aí avançar muito na desjudicialização. Foi criada, em conjunto com o CNJ, a Estratégia Nacional de Desjudicialização, e em conjunto temos discutido alternativas para reduzir a judicialização. Uma delas, na minha avaliação, é termos um conselho de recursos mais efetivo. O conselho de recursos é um instrumento em que o cidadão que se sente prejudicado recorre. O INSS nem sempre vai ser perfeito, ele vai cometer erros em alguns problemas, em alguns momentos, e caberia justamente, de forma mais ágil, ao Conselho de Recursos corrigir esses problemas. Essa seria uma primeira instância para reduzir a judicialização. Ele tende a ser mais rápido e ter um custo menor tanto para o cidadão quanto para o Estado. Temos outras ações que a gente tem trabalhado em conjunto com o Poder Judiciário no sentido de reduzir a judicialização, e acho que esse é um desafio que tem que ser enfrentado por todos, o objetivo aqui não é, claro, vedar ou criar dificuldades para as pessoas acessarem o judiciário, mas sim evitar a judicialização desnecessária, seja nos casos em que o direito pode ser reconhecido, seja no sentido de, em alguns casos em que claramente não há o direito, não haver um incentivo à judicialização. Então, acho que, em linhas gerais, acho que esses são, eu diria, os nossos grandes desafios. Eu acrescentaria aí mais duas situações pontuais. Uma que hoje está nos preocupando muito, não deveria ser um tema central da Previdência, mas infelizmente tem sido, em relação aos empréstimos consignados. O INSS ele permite o desconto do empréstimo consignado como uma forma de garantir um recurso mais com juros menores para o cidadão. Porém, a gente tem tido muitas reclamações, muitas denúncias de fraudes. O INSS não é parte disso, é apenas um facilitador, mas a gente não pode permitir que o que é criado para facilitar a vida do aposentado e pensionista acabe virando um instrumento de fraude. Então, nós temos atuado também, buscado atuar para coibir esses problemas no consignado. E um outro desafio que a gente tem aí sim, um desafio bem realmente do INSS, que a gente precisa avançar, é em relação à reabilitação profissional. É um benefício obrigatório, previsto em lei, e que, ao longo das últimas décadas, o INSS não tem cumprido com a efetividade devida. Até a década de 80, o Brasil era referência em reabilitação profissional a nível mundial. De lá para cá, com a separação entre a reabilitação física e a reabilitação profissional, o nosso sistema de reabilitação profissional caiu substancialmente e nós estamos trabalhando aí um esforço interinstitucional, INSS,
com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União, e também com apoio de instituições. Inclusive, a gente pretende agregar até instituições internacionais que têm experiência recente, né, com bastante efetividade na reabilitação e melhorar o nosso modelo de reabilitação profissional. Então, fazendo um breve apanhado, né, sobre o nosso sistema previdenciário, eu acho que nosso sistema previdenciário ele não é um dos melhores do mundo, mas nem de longe é um dos piores. Eu diria que a gente está ali numa situação boa em termos de cobertura, em termos de gestão. Nós também estamos num nível, eu não diria não tão alto quanto de cobertura, mas temos um nível razoável. Nossa gestão previdenciária está muito acima da maioria dos países, né, de nível de desenvolvimento econômico e social similar ao do Brasil. E sustentabilidade, eu acho que era um nível mais fraco, né, das três dimensões. Com a reforma, a gente melhorou substancialmente, embora seja um desafio que ainda está no radar e que nós vamos precisar enfrentar ainda nas próximas décadas. Resumidamente, é isso. Para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre a Previdência brasileira e sobre os nossos desafios aí para o futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Muito obrigado pela sua brilhante explanação. É realmente um desafio muito grande. A nossa Previdência Social estava até agora há pouco como presidente da RPS, agora estou aqui na sua assessoria, podendo de algum modo contribuir, e sou testemunha ocular de todo o seu esforço, de toda a equipe, no sentido de modernizar o Conselho, as diversas reuniões que tem diariamente, com DataPrev, com outros órgãos da administração pública, com parceiros. Estou assessorando nos projetos essenciais para que haja as mudanças, para que existam as mudanças. Então, a questão da fila é tão premente para a Previdência quanto para o ministro do Trabalho e da Previdência, a questão da nova agência, a questão da reabilitação profissional, a questão das fraudes e a melhora da qualidade na concessão, no pagamento, na arrecadação, todos esses projetos em que agora estou integrando junto contigo. Então, o INSS tende a caminhar nessas melhoras até o fim do ano e o ano que vem, e reforço que essas mudanças terão impacto rápido também no Conselho de Recursos, porque quanto mais análises são realizadas aqui, implantações e etc., mais tem efeito também na fila do Conselho de Recursos, diminuindo, assim, a judicialização, quer aqui, quer no Conselho. E tem uma pergunta da Ivana, que eu não sei se é a conselheira do CRPS ou não, mas que está participando aqui. Ela fala das pessoas que têm pouco acesso à digitalização, têm pouco acesso a instrumentos de tecnologia e que moram em cidades onde não tem a agência da Previdência. Como nós podemos tratar com essas pessoas para que elas tenham acesso de algum modo? E acredito que são com os parceiros, né, que estamos fazendo com projetos pilotos, não é isso, presidente? Exatamente, Marcelo. Acho que você resumiu muito bem, né, essa ação. Né, como eu tinha falado no início, o INSS, além nesse novo modelo de atendimento, né, além dos meios digitais e das agências do INSS, tem buscado parcerias, né, com diversas instituições. Um dos nossos principais parceiros é a OAB. Temos parcerias com municípios, com entidades representativas de trabalhadores, como é o caso da CONTAG, né, da CONAFER, e por meio desses parceiros, estamos agora com um piloto com os cartórios, a gente espera estar presente em todos os municípios do Brasil. Excelente. A parceria com os cartórios foi fechada essa semana, nos 1000 dias do governo, foi assinado, então, esse convênio, e os cartórios vão passar a fazer a concessão, logo da retirada da certidão de nascimento ou óbito, a concessão do salário maternidade
que para quem, obviamente, é segurado, e a certidão de óbito, a pensão por morte, para quem, obviamente, é segurado ou se mantém na qualidade de segurado. Excelente. Eu vou passar a palavra, sem mais delongas, para a nossa professora Cristina Guiar, previdenciarista também, professora do mestrado, para que ela possa lhe ofertar aí lhe fazer uma pergunta, para que a gente já possa fazer os encaminhamentos. Obrigada, professor Marcelo. Leonardo, eu gostaria de questionar o senhor, na verdade, questionar não, trazer um elemento, né, que é a dificuldade, por vezes, de implementação dessas políticas públicas de melhoria, diante do fato da diversidade brasileira, né? Então, às vezes, até onde tem algum aspecto demográfico que efetivamente pode aproximar situações diferentes, mas a gente tem, na prática, algumas conclusões que precisam também ser analisadas, como a própria questão do trabalhador rural e urbano, né, em que, embora a expectativa, por vezes, se aproxime, dependendo de regiões, como colocado, ela já ultrapassa, né, mas o efeito risco idade avançada tem um impacto diferenciado para uma pessoa que trabalha numa atuação urbana, né, por vezes até administrativa, vamos dizer assim, para alguém que trabalha na lida rural, né? Então, é realmente complicado num país da dimensão que nós temos ter essa construção de sustentabilidade entre equilíbrio econômico, que é um ponto importante numa política pública que usa tanto recurso público, né, como é a Previdência, como também a questão dos aspectos sociais a serem protegidos e atendidos, né, no quanto ao risco, né, que a cobertura ela seja ampla, como é efetivamente na nossa realidade brasileira, mas que ela realmente também consiga atingir essas peculiaridades. Esse é um ponto sempre complexo na política pública, né, num país tão grande como o nosso. Então, se fosse possível, eu gostaria só de ouvi-lo um pouco em relação a isso, só para fazer um último gancho, né, e não tomar muito a palavra. Eu sempre tive uma defesa de que se houvesse uma política pública de moradia para idosos mais efetiva, porque a gente não tem hoje nem investimento, né, para viabilizar o pagamento de moradias, porque como não tem expectativa de vida não é tão grande, ele não consegue fazer um financiamento como uma pessoa mais jovem, né? Então, se a gente tivesse, às vezes, uma política pública de moradia, a gente conseguiria ter um equilíbrio maior na Previdência, porque praticamente 1/3 aí dos gastos de benefícios previdenciários são para custeio de moradias no país, né? Então, às vezes, a dificuldade é justamente achar esse equilíbrio de várias políticas e da complexidade que é. Mas parabenizo a palestra e gostaria de ouvi-lo dessa dificuldade de comunicação com outras áreas que poderiam melhorar a sustentabilidade previdenciária. Professora Cristina, é realmente muito bem colocado esse tema. Ultimamente a gente vem buscando fazer essa discussão, né, intersetorial, principalmente nas políticas voltadas para pessoas com deficiência, né? O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem buscado coordenar as políticas. A gente tem hoje um trabalho conjunto dos diversos órgãos. Agora, em relação à política para a pessoa idosa, também eu acho que a gente precisa avançar mais, concordo contigo, mas a gente também vem construindo um trabalho conjunto, mas precisamos sim avançar mais em relação a políticas integradas. Há um trabalho que alguns países já têm, acho que o Brasil precisa avançar mais, do chamado envelhecimento ativo. Aqui no Brasil, a gente tem em alguns regimes próprios, né, mas voltado para um público que já tem, é um público menor, mais restrito, mais conhecido, que inclusive tem, né, uma vulnerabilidade menor. No regime geral, acho que é o grande desafio de construir políticas de envelhecimento ativo. E aí eu acho que entra, quando você vê o conceito mais amplo, aí entra tanto a questão da moradia, de uma melhor cuidados com saúde, algumas ações preventivas que, inclusive, pode gerar uma melhor qualidade de vida, né, aos aposentados e pensionistas. Eu acho que eu sempre pensei nisso, inclusive, acho que esse é um desafio que a gente tem para implantar, e aí não é a União sozinha, é a União junto com estados e municípios,
mas acho que precisamos, sim, avançar em relação a políticas voltadas para o envelhecimento ativo, dentre elas, política habitacional. Muito obrigada, professor Leonardo. Tem mais um questionamento, professor Marcelo Borges. Acho que a gente tem ainda mais 2 minutinhos, que é só para finalizar, que tem no chat. Tá, sim. O Paulo Carlos da Silva questiona, primeiro elogia, né, excelente explicação, presidente, e depois questiona qual a importância da AGU na defesa das ações do INSS judicialmente ou extrajudicial. Perfeito. Então, como é que é o processo? A Procuradoria-Geral Federal, que é ligada à AGU, é quem faz a defesa do INSS. Esse trabalho, portanto, ele é fundamental, né? E o INSS tem uma Procuradoria Federal especializada, né? Então, as duas em conjunto fazem esse trabalho. E também, né, como eu já tinha falado antes, a gente tem aí os nossos fóruns, né, de diálogo, quando se trata de questões de maior alcance, como foi o caso daquele exemplo que eu dei, de uma ação que estava no Supremo, que aí nós temos um grupo de trabalho interinstitucional, do qual participam diversos órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, TCU, CGU, diversos órgãos, e aí, a partir desse GTI, a gente fez, naquele caso, um acordo. Então, em outras situações, a gente também, recentemente, tivemos um caso em que havia um pleito para médicos aposentados, em função da pandemia, poderem voltar à atividade. Nós tínhamos conseguido já uma decisão, né, do Supremo, definindo que quem teve aposentadoria especial não poderia voltar a exercer a mesma atividade. E aí fizemos também um acordo para uma excepcionalidade durante a pandemia. Então, a AGU é quem faz a defesa do INSS, né, e nós temos esses instrumentos aí de diálogo em que, dependendo do caso, aí sim nós entramos mais diretamente para negociar grandes acordos. Por favor. Professor Marcelo, só para fazer, muito obrigada, professor Leonardo, pelas colocações. Eu confesso que eu sinto uma falta das discussões que nós travávamos em relação a essa complexidade. Posso testemunhar, já que em 2014 o senhor defendia a reabilitação profissional, né, e a nova reorganização da reabilitação profissional como uma forma de trazer, né, à ativa pessoas que acabam sendo colocadas à margem do sistema a partir de benefícios que, porventura, nem deveriam, talvez, ser mantidos se elas tivessem uma reinserção. Então, é muito bom ouvi-lo novamente, agradeço imensamente. Queria aproveitar a oportunidade, professor Marcelo Borges, de cumprimentar também que está presente o professor Jefferson Caruso, do Programa de Pós-Graduação em Direito do CEUB, né, que muito nos privilegia com a sua presença também aqui, e passo a palavra para o professor Marcelo Borges para o encerramento da nossa atividade. Muito obrigada, professor Leonardo. Eu que agradeço, obrigado. Se me permite, Léo, estou com 6 projetos essenciais do INSS, um deles é a reabilitação profissional. Terminamos hoje, está aqui, ó, reabilitação profissional em 60 páginas, está redesenhado, do trabalho da Elisa, chefe da divisão de reabilitação do Orion, da Secretaria de Previdência. Fiz também algumas considerações, modernidades que ventilamos no nosso grupo de pesquisa do DF e trouxemos aqui como sugestão ao presidente, e estou para despachar com ele esse novo projeto de reabilitação profissional que a gente vai colocar em diante. Se me permite, então, Léo, fiz essa colocação só para salientar que esses projetos não estão parados, um deles, a reabilitação, está em franco andamento. E te agradeço, Léo, obrigado pela sua participação, pela sua desenvoltura no falar
tão bem sobre as questões do INSS, da Previdência em si. Muito obrigado. Léo? Oi, eu que agradeço, né, a generosidade de vocês e o tempo. Um prazer muito grande estar aqui. Espero que tenha contribuído com o debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E agora encerramos esta fase. Vamos passar para a próxima palestra. Muito obrigado, presidente Leonardo Rolim. Vamos passar para a próxima palestra e passo a palavra, então, para quem é o líder desse próximo encontro, por gentileza. Para a Tatiana, passamos a palavra novamente para a Tatiana, professor Marcelo Borges. Então, a palavra está com a Tatiana Almeida. Conseguimos entregar às 4h10, como havíamos prometido, uma hora exata de evento. Obrigada, professor Marcelo Borges.